Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela tarde de sábado, o centro de Chicago fervilhava de gente. As vitrines brilhavam sob o sol de outono, famílias passeavam e os lojistas se movimentavam apressadamente atrás dos balcões. Jason Reynolds, um SEAL da Marinha condecorado e respeitado, caminhava calmamente pelo shopping. Apesar de sua postura serena, sua mente permanecia alerta, um reflexo aprimorado após anos de perigosas missões no exterior. Em suas mãos, ele segurava um pacote cuidadosamente embrulhado, um presente de aniversário para sua irmã. Enquanto caminhava em direção à saída, sentiu um olhar pesado sobre si. O sargento Daniel Harper, um policial branco conhecido por seu racismo e temperamento explosivo, havia fixado seu olhar nele. Harper não fazia ideia de que o homem que encarava com desprezo não era apenas um cidadão comum. "Ei, você pare!" gritou Harper enquanto abria caminho pela multidão em direção a Jason. Jason ergueu o olhar calmamente avaliando a situação. Sabia que qualquer passo em falso poderia piorar a situação. Harper era conhecido por provocar homens negros em público, apenas para afirmar sua superioridade. "O que você está fazendo aqui? Acha que este é o lugar certo para você?" continuou Harper, com a voz carregada de desprezo. Jason respirou fundo, mantendo a calma. "Estou apenas fazendo compras como todo mundo." Harper não ficou satisfeito com aquela resposta. Ele se inclinou em sua direção, tentando agarrar seu braço. Mas Jason, graças ao seu treinamento militar, desviou-se com agilidade, sem provocar uma altercação. Ao redor deles, os transeuntes começaram a filmar a cena, alguns chocados, outros intrigados. A humilhação pública foi total para Jason, mas ele não demonstrou nada. Ele sabia que a situação não era apenas uma afronta pessoal, era um teste de paciência, disciplina e autocontrole. Então chegou o momento decisivo. Jason abriu lentamente a carteira e revelou seu distintivo militar. "Sargento Harper, eu sou o capitão Jason Reynolds, SEAL da Marinha." A expressão de Harper mudou instantaneamente. O desprezo deu lugar ao espanto e ao medo. Ele jamais imaginara que o homem que estava importunando fosse um herói condecorado, um veterano cuja coragem salvara vidas ao redor do mundo. Jason olhou diretamente nos olhos de Harper, calmo, mas firme. "Respeito não se pede. Conquista-se. E hoje, você acabou de aprender uma lição que jamais esquecerá." Ao redor deles, os celulares continuavam filmando. O que havia começado como um incidente racista trivial logo se tornaria um evento viral, uma lição pública de respeito, humildade e dignidade. A multidão ao redor deles começou a se formar, atraída pela cena estranha, um policial branco gritando com um homem negro, que permanecia imóvel e calmo apesar das provocações. Jason Reynolds, apesar de sua estatura imponente e experiência militar, não moveu um músculo. Mas por dentro, cada fibra do seu ser estava tensa, pronta para reagir caso a situação se agravasse. "Você acha que pode andar por aí como se nada tivesse acontecido?" gritou o sargento Daniel Harper, com o rosto vermelho de raiva. Jason ergueu levemente as mãos, num gesto de não agressão, e respondeu com voz calma, porém firme: "Não fiz nada de errado. Só me deixem passar." Frustrado com a falta de reação, Harper deu mais um passo, seu tom tornando-se mais ameaçador. "Posso te tirar daqui agora mesmo. Você não tem o que fazer neste bairro." Os transeuntes filmavam, alguns cochichavam, outros expressavam sua indignação em voz baixa. Jason sabia que cada movimento seria minuciosamente analisado. Ele não queria apenas se defender, queria que a verdade viesse à tona sem que ele precisasse mover um dedo. Então Harper tentou agarrar seu braço. Um reflexo militar. Jason desviou com fluidez, dando um pequeno passo para o lado. Seu controle corporal impressionou os espectadores. Ele não estava reagindo com força, mas com controle. Os murmúrios na multidão se transformaram em comentários de admiração. "Ele está calmo, ele parece tão forte." Jason então decidiu inverter a situação. Lentamente ele tirou a carteira do bolso e revelou seu distintivo militar, gravado e brilhando sob as luzes do shopping. "Sargento Harper, eu sou o capitão Jason Reynolds, SEAL da Marinha." Harper empalideceu. Seus olhos se arregalaram. A raiva deu lugar ao constrangimento. Ele acabará de humilhar publicamente um homem cujos feitos haviam sido celebrados em todo o país. Jason, imóvel e em silêncio, deixou o peso da verdade o atingir. A multidão continuou filmando, capturando cada expressão, cada reação. Harper, humilhada e incapaz de responder, começou a recuar, procurando desesperadamente uma saída.
Naquele exato momento, Jason soube que a lição estava prestes a começar. Não se tratava de vingança, mas de demonstrar que a verdadeira coragem e o respeito não se medem pela autoridade ou pelo medo, mas sim pela dignidade e pelo autocontrole. Após a humilhação pública, Harper deu um passo para trás, o rosto vermelho de raiva e vergonha. A multidão murmurou, alguns aplaudiram, outros filmaram com ainda mais intensidade. Jason Reynolds permaneceu imóvel, o olhar fixo, ponderando cada palavra. Ele sabia que aquele momento poderia mudar a atitude de Harper, ou levá-lo ao pior erro de sua vida. Sargento Harper, Jason começou com uma voz calma que ecoou por todo o shopping. Você parece achar que detém o poder aqui, mas o verdadeiro poder não vem de um uniforme ou de uma arma. Ele vem da sua capacidade de respeitar os outros, mesmo quando você acredita estar certo. Harper gaguejou, buscando uma resposta, mas nenhuma palavra saiu. A realidade o atingiu em cheio. Ele havia importunado um herói condecorado, um SEAL da Marinha que arriscara a vida por seu país e por estranhos. Agora ele era alvo do julgamento público, registrado em dezenas de celulares. Jason prosseguiu sem elevar a voz, mas cada palavra tinha peso. Vi homens caírem ao meu redor, vi guerra e medo, e aprendi uma coisa: honra, coragem e respeito não podem ser comprados. Você pode escolher tratar as pessoas com dignidade, ou se humilhar. Hoje você escolheu a segunda opção. A multidão prendeu a respiração. Algumas pessoas sussurravam: ele tem razão. Ou vejam só a compostura dele. Jason não buscava aplausos, mas queria que a lição ficasse clara, não só para Harper, mas para qualquer um que um dia pudesse agir como ele. Sem conseguir encontrar uma resposta, Harper desviou o olhar. Sentiu o peso da vergonha e da responsabilidade. Pela primeira vez, compreendeu que seus preconceitos não só o haviam desonrado diante de um homem respeitável, mas também diante de toda a comunidade ao seu redor. Jason deu um passo para trás, oferecendo a Harper a oportunidade de sair do palco com um mínimo de dignidade. Você pode aprender com esse erro, sargento, ou continuar nesse caminho destrutivo. A escolha agora está em suas mãos. Harper assentiu lentamente com a garganta apertada. Ele sabia que aquele momento o assombraria pelo resto da vida. A multidão, silenciosa, mas respeitosa, começou a se dispersar, mas os vídeos do incidente logo se tornariam virais. A humilhação pública de Harper estava se transformando em uma lição nacional sobre respeito, coragem e igualdade. Jason, por sua vez, retomou calmamente seus negócios, sua missão cumprida sem violência. Ele havia demonstrado que a verdadeira força reside no autocontrole e na dignidade, mesmo diante da ignorância e do ódio. Nos dias que se seguiram, o incidente no shopping viralizou. Vídeos circularam nas redes sociais, mostrando Harper sendo humilhada por Jason Reynolds. Os comentários se multiplicaram. Alguns condenaram o comportamento racista do policial, enquanto outros elogiaram a compostura e a coragem de Jason. Harper, em seu escritório na delegacia, não conseguia ignorar a onda de reações. Cada olhar de seus colegas e superiores parecia carregar o peso de um julgamento silencioso. Pela primeira vez, ele sentiu que tantos outros homens negros haviam sofrido por causa de seu comportamento. A vergonha o corroía por dentro. Determinado a corrigir seus erros, Harper buscou compreender o homem que havia humilhado. Consultou as informações disponíveis e descobriu que Jason Reynolds não era apenas um SEAL da Marinha condecorado, mas também um herói respeitado que havia salvado vidas em missões, um homem de disciplina e honra exemplares. Harper então percebeu a extensão de sua própria ignorância. Ele havia julgado um homem pela cor de sua pele, sem jamais considerar sua origem, seus sacrifícios ou sua coragem. Pela primeira vez, ele entendeu que o verdadeiro respeito é conquistado por meio de ações, não por autoridade ou medo. Algumas semanas depois, Harper reuniu coragem e pediu para encontrar Jason pessoalmente. Eles se encontraram em um café neutro, inicialmente em silêncio. Jason, calmo e sereno, ouviu-a falar. Capitão Reynolds, eu quero pedir desculpas. O que eu fiz foi inaceitável. Aprendi uma lição que jamais esquecerei. Jason assentiu lentamente com uma expressão de seriedade, mas também de compreensão no rosto. O passado não pode ser apagado, sargento. Mas a forma como você escolher se comportar agora pode mudar tudo. Nunca é tarde demais para aprender respeito e dignidade. Harper saiu daquele café um homem transformado. Ele começou a participar de treinamentos sobre diversidade e respeito, conscientizando seus colegas e corrigindo seu comportamento. O que ele havia vivenciado como uma humilhação pública tornou-se o catalisador para uma profunda transformação.
Por sua vez, Jason retornou à sua vida discreto e humilde, mas satisfeito por ter transformado um momento de ódio em uma lição pública e pessoal. A verdadeira vitória não foi punir Harper, mas mostrar-lhe que a dignidade e o respeito transcendem todo preconceito e autoridade. Poucos meses após o incidente, a vida de Harper mudou drasticamente. Ele não se contentava mais em simplesmente seguir as regras, buscava ativamente se tornar um policial melhor e um homem melhor. Participou de programas de conscientização sobre diversidade. Ministrou treinamentos para seus colegas e compartilhou publicamente sua experiência para demonstrar as consequências do racismo e da arrogância. Certo dia, uma situação na delegacia pôs à prova suas convicções recém-adquiridas. Um jovem negro havia sido preso por uma infração menor, mas o comportamento dos outros policiais ameaçava escalar para um abuso de poder. Harper interveio com calma, porém com firmeza, lembrando a todos que o respeito e a dignidade devem nortear cada ação, independentemente da condição social ou da aparência da pessoa presa. Enquanto isso, Jason Reynolds continuou sua vida tranquilo e humilde, mas seu relacionamento com Harper tomou um rumo inesperado. O policial, ciente de seu passado, decidiu agradecê-lo de forma simbólica. Ele contatou Jason para convidá-lo para um evento de conscientização e treinamento para policiais, onde Jason concordou em compartilhar sua experiência. No palco, diante de uma plateia composta por policiais, civis e jovens em treinamento, Harper tomou a palavra. Há alguns meses eu acreditava que meu uniforme e minha autoridade me davam o direito de julgar e humilhar. Aprendi da maneira mais difícil que a verdadeira coragem e o respeito não podem ser comprados. Hoje quero me desculpar publicamente e me comprometer a fazer melhor. A sala aplaudiu longamente. Jason, de pé ao lado dele, acenou com a cabeça com um leve sorriso. Ele nunca buscará vingança, apenas justiça e uma lição de vida. Esse incidente se tornou um exemplo para toda a cidade. Uma história de coragem, dignidade e transformação. Harper aprendeu não apenas a respeitar os outros, mas também a mudar a si mesmo, provando que até os piores erros podem se tornar oportunidades de redenção. Para Jason, a vitória não estava em humilhar o policial, mas em ter semeado respeito e consciência onde antes reinavam apenas a ignorância e o ódio. E para todos que testemunharam essa história, ela permaneceu gravada em suas mentes como prova viva de que a coragem e a honra podem transformar até os corações mais endurecidos.